É duro para quem passa primeiro, né? Depois fica esperando, né? É duro para quem fica por último, né? Fica esperando ali com a vontade de passar. Fala assim, é preciso ter paciência. Fala, é preciso ter paciência. Pois é justamente sobre isso que nós vamos falar. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre a quarta virtude do fruto do Espírito, chamada longanimidade, que é o mesmo que paciência. Diga assim, eu preciso ter longanimidade. Não, mas você não pode falar longanimidade assim. Eu preciso ter longanimidade. Olha o nome, ó, eu preciso ter longanimidade. Fala. Ah, você está começando a entender. Está começando a entender, não é? Longanimidade, glória a Deus. Eu acho que foi, e é ainda, a parte mais difícil para eu lidar é a questão da paciência. Tem alguém aqui que está no mesmo quadrado que eu? Vocês estão todos desviados. Que Deus tenha misericórdia de nós, não é? Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Precisamos melhorar muito. Mas a gente tem um Deus que tem poder de completar a obra que Ele começou. Isso já nos consola. Amém? Gálatas capítulo 5, versículo 22, por favor. Gálatas 5, 22. Estaremos lendo esse versículo até a nona virtude, que é domínio próprio. 5, 22. Aí, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Em algumas traduções aí, domínio próprio, que é a mesma coisa. Amém? É a quarta virtude que está enquadrado no texto que Paulo escreveu à igreja da Galácia. E ela tem o sentido de ânimo longo. Uma pessoa que é longânima, ela tem um ânimo longo. Em que sentido? No sentido que ela demora para se exaltar. Sabe? Ela demora para perder a paciência. Tá? Essa palavra vem do texto grego chamado macrotomia. Macrotomia, tá? Macro, de grande, tá? Então, ânimo longo, paciência, tolerância, constância, firmeza, perseverança, clemência, lentidão em punir pecados, no caso de Deus. Então tudo isso significa longanimidade, paciência, longanimidade, paciência. O contrário de longanimidade é egoísmo, avareza e impaciência. Faz parte do caráter do homem. Toda criança é egoísta. Desde pequenininho. Se você está na sua casa e dá um brinquedo para ela, e ela está brincando, chegou outra criança, ela já quer esconder. Porque é da natureza do ser humano. O caráter de uma criança, normalmente, ele é concluído até o 7º ano. Se essa criança cresceu egoísta, impaciente, nós teremos muita dificuldade depois no trabalho de transformação de caráter. É por isso que precisamos de Jesus. Porque aquilo que nós não conseguimos por nós mesmos, o Espírito Santo faz em nós. Talvez você seja igual eu, que ainda sofre um pouco com a questão da paciência. Mas eu garanto para vocês que eu estou me esforçando. Estou me esforçando. Tem mais alguém se esforçando aí?
como é duro, né? Como é duro, a falta de paciência é triste, né? Irmão, o longânimo, o paciente, ele é caracterizado, sabe, o longânimo é caracterizado pela paciência que tem, tá? Ele é tolerante, resiliente diante de lutas. O que é resiliência? Resiliência dá a ideia de algo que é amassado, tá? Ele é amassado, mas depois de um tempo ele volta ao mesmo estado. Então a pessoa que é longânima, que é paciente, diante das dificuldades da vida, ela sofre, sente o baque, tá? Mas não demora muito tempo, ela está novamente na posição de outrora. Isso não vem dela, isso vem de algo chamado fruto do Espírito. Se é fruto do Espírito, não é do homem, é Deus que pôs no homem. De nós mesmos nós jamais conseguiríamos. Um dos homens que mais guerreou na Bíblia, ou acho que o homem que mais guerreou na Bíblia, Davi, no Salmo 40, versículo 1, ele deixou escrito: esperei com paciência no Senhor, olha lá, tá? E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, Davi estava sofrendo perseguição por Saul, por Absalão, por Filisteu, Amonita, Amalequita, tomando pancada de noite. Mas ele diz de forma clara: eu esperei com paciência. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, versículo 12, ele diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. Tá? Então alegrai-vos na esperança, sede pacientes, tenha paciência na hora da prova. Diga para quem está ao seu lado: você tem que ter mais paciência na tribulação. Agora fala para essa pessoa: sabe qual é a receita? Persevere em oração. Glória a Deus. Então nós precisamos entender essas pequenas verdades. Segundo lugar, a paciência é uma virtude que nos ajuda a suportar as limitações do outro com tranquilidade e paz. Essa é a parte pior. Como que uma pessoa colérica, sanguínea, consegue conviver bem e suportar e levar numa boa uma pessoa que é melancólica? Só Jesus. Como que um melancólico, um fleumático, paradinho, né? Paradinho, sossegado, antes de abrir a boca para dormir, ele ensaia. Como que ele consegue conviver com um sanguíneo? Que tudo é para onde? Sabe? Que qualquer coisa já está, antes de terminar a pergunta, ele já quer responder. Como que essa pessoa faz? Então, a pessoa que é paciente, que é longânima, tá? Ela tem essa virtude, tá certo? De tolerar, suportar as limitações do outro. Tem gente que, se eu perguntar alguma coisa que eu estou pregando aqui, antes de eu terminar a frase, tem gente que já captou onde eu quero chegar. Outros, eu vou concluir a frase em dezembro de 2026, ele vai entender. Sabe? Tem gente que eu vou explicar aqui 10 vezes, e isso não é, me perdoe a expressão, não é burrice. Tá ok? Tem gente que é lenta mesmo. Tem gente que é acelerado demais. Normalmente o lento faz com perfeição. E o rápido demais faz com rapidez, mas às vezes erra no processo. Eu já fiz muito isso. Sabe? Aquele negócio de terminar a prova logo, terminar o negócio logo, porque eu quero logo. Sabe, eu não tenho essa paciência. E quando eu vou ver, gente, até esboço aqui, que eu já fiz aqui, passei texto errado. Então isso acontece conosco, faz parte da nossa natureza.
Então nós temos que ter longanimidade, paciência para suportar as diferenças. É isso que a gente quer mostrar aqui, tá? Com tranquilidade e paz. E isso é o que caracteriza uma igreja sadia. Isso é o que caracteriza uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu penso de um jeito, você do outro, ela talvez nem começou a pensar ainda, o outro já pensou e começou a pensar de novo, mas nós estamos reunidos no mesmo ambiente com um só objetivo, e isso é respeitado, que é adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Então quando isso não for respeitado, aí a gente perde o sentido de ser igreja. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 2, ele disse assim, olha, com toda a humildade e mansidão, olha lá, com longanimidade, com paciência, suportando-vos uns aos outros, tá certo? Você está do lado do quem está do lado do marido aí? Eu não vou nem fazer isso não. Quem é casado aqui? Casado do gênero masculino. Agora, quem é casada? Isso. Irmã, paciência com o varão. Tenha paciência com o varão. Olha aí. Suporta ele com mansidão. Paciência, varoa. Paciência. Glória a Deus, tá? Suporta ele com alegria. Ei, varão, olha para mim aqui. O senhor ir à forra agora. Tá? Tolera ela. Suporta ela com alegria. Seja manso, longânimo, tenha paciência com ela. Sabe? Tenha paciência. O homem tem um problema de não saber ouvir. Estou certo ou estou errado, irmãs? Estou certo. Mas a mulher às vezes tem um problema de querer falar aquilo mais do que 5 minutos. Estou certo ou estou errado, varão? Certo. Irmão, já foi constatado. Ele vai te ouvir 5 minutos. Passou de 5 minutos, você vai falar. Não cabe, não dá mais. Está ouvindo, mas não está entendendo. É psicologia isso. Tá ok? Então, varão, nos 5 minutos que sua mulher falar com você, logo de cara, preste atenção para você falar para ela, entendi, e entenda de verdade. Varoa, 5 minutos, ele vai prestar atenção, passou disso, sejam felizes para sempre. E eu falei aqui o primeiro, tá? Eu falei aqui sobre o amor, e o segundo, paz, e o terceiro, alegria. E esse negócio de feliz para sempre não existe. Tá certo? Eu falei aqui sobre amor, amor racional, amor divino, sacrificial, tá certo? Depois falamos aqui sobre alegria, Alegria, paz, Paz, tá certo? Que não é a paz que o mundo dá, é a paz que Cristo dá. É uma paz que não depende de circunstâncias, tá? Depende da presença do Senhor. É uma paz em meio à guerra, porque a gente está em guerra. Depois falamos sobre gozo, alegria, que não tem nada a ver com felicidade, porque devia falar assim, que foram alegres para sempre, não felizes para sempre, porque felicidade depende do que você conquista, tem e compra, alegria não. Alegria você pode não ter conquistado nada, não ter comprado nada, mas a alegria está dentro porque é fruto. Ok? Agora, a paciência, e essa paciência é o que rege nossa vida para grandes conquistas. Sabe? O homem paciente, a mulher paciente, alcança coisas que a maioria das pessoas não alcançam. Ela conquista coisas que a maioria das pessoas não conquistam. Tá certo? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, olha o que fala a respeito disso. Coloca para nós aí. O amor é sofredor, benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. E não se insoberbece, ou seja, em outra tradução, na NAA, está escrito: o amor é paciente, sofredor ali é paciente. Diga assim: quem ama tem paciência. É isso aí, diga de novo: quem ama tem paciência. Agora diga de boca cheia: eu amo. Então tem que ter paciência. Eu estou pregando aqui, eu estou olhando para minha esposa ali, sabe? Estou falando sobre paciência, gente.
Glória a Deus. Jesus faz milagre, gente. Jesus faz milagre. Mas sabe por que precisamos ter paciência? Porque Jesus falou em Lucas 21:19 algo extraordinário, gente. Olha o que Jesus falou em Lucas capítulo 21, versículo 19. E pela perseverança vocês ganharão a sua. Tá? Ele quer dizer o quê? Na vossa paciência está a sua alma. Ele está dizendo o quê? Não adianta você um dia, sabe, ir lá, entregar a vida a Jesus, cantar na igreja, tocar, ser pastor, pregar, pastorear uma igreja, ser da mídia, ser da base da igreja, da diaconia, do presbitério, do pastorado. Não adianta se você não ter paciência para aguardar o dia da minha vinda. Ele está dizendo, na tua paciência está guardada a tua salvação. Glória a Deus, aleluia. Então tenha paciência no Senhor, aguarde com alegria, perseverando, sabe, lutando, aguardando o dia da redenção, porque nada do que fazemos hoje, se naquele dia não formos encontrados irrepreensíveis diante dele, vale a pena. Então para nós é importante, muito importante, queridos, a gente manter a nossa fé no Senhor, com paciência, espera, não importa se a luta se levantou, como foi cantado aqui, não importa se o mar se levantou, se o barco está balançando, espera com paciência, porque Deus tem livramento para a tua vida, aleluia. Aguarda com paciência no Senhor, não se move, não tenta resolver as coisas no teu intelecto, com a tua força, com o teu conhecimento, com a quantidade de pessoas que está ao teu redor, com os seus contatos. Não tenta resolver as coisas desse jeito, confia no Senhor. O Deus que prometeu para você é fiel para cumprir. Deus jamais prometeria algo para você que já não tivesse preparado na mão dele. Quando Deus te promete alguma coisa, Deus não vai sair correndo, vai preparar não. Quando Deus te promete algo, já está preparado naquele lugar. Pastor, mas por que eu não recebi ainda? Porque Deus agora está preparando você para receber aquilo que Ele já preparou. Mas você precisa de paciência para aguardar. Nós precisamos de paciência para aguardar. A coisa não é no nosso tempo, não é do nosso jeito. Se fizéssemos no nosso tempo, nada estaria perfeito, porque Eclesiastes fala que Deus fez tudo perfeito ao seu tempo. Ao seu tempo. Se alguém duvidar disso, experimenta uma banana fora do tempo. Deus fez tudo perfeito ao seu tempo. Diga para quem está ao seu lado, não confunda longanimidade, paciência, mansidão com frouxidão. Tá? Porque dá a impressão que eu estou falando aqui que a gente tem que ser banana, molenga, frouxo, nada disso. Não confunda, certo? Longanimidade, paciência e mansidão com frouxidão. Confunda não, porque não tem nada a ver. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer ver? Eu vou dar 2 exemplos aqui. Tá? Tenho 17 minutos, mas eu quero dar 2 exemplos aqui. Você vai sair daqui dando glória a Deus. Aleluia. O primeiro exemplo é a vida de Moisés. Capítulo 12, versículo 3. A Bíblia vai dizer, de Números, a Bíblia vai dizer que não existia na terra homem mais manso que Moisés, homem mais paciente, tá? Homem mais longânimo, não existia. Números capítulo 12, versículo de número 3. Não existia na terra homem mais manso que Moisés, tá certo? Mas você não pode confundir longanimidade, paciência e mansidão com frouxidão. Confunda não. Diga para quem está ao seu lado, não confunda uma coisa com a outra. Tá? Esse camarada, esse Moisés, era príncipe do Egito. Preste atenção no que eu vou te falar. Moisés nasceu no Egito. Ficou 3 meses, 90 dias, sem nome. Porque ele ficou escondido. Deram o nome de Moisés para ele depois que a filha de Faraó o encontrou e entregou para Joquebede cuidar dele. Mas ele ficou 3 meses escondido, sem nome. Terra egípcia, pai e mãe levita, Joquebede e Arão, 2 irmãos mais velhos, Arão e Miriam. E o menino nasce. Quando ele nasce,
havia sido baixado, ou baixaram naquele tempo um censo, de que todo menino tinha que ser jogado no Nilo, como oferenda para o Deus do Nilo, porque o Nilo até hoje é repleto, é tomado de crocodilos, os maiores que tem no mundo. Colocaram Arão, ou Moisés, perto dos juncos, para que a água não levasse, e ele ficou ali. Tinha tudo para dar errado. E quando ele é encontrado, Deus do céu havia projetado algo para ele. Porque na cultura egípcia, como na romana, um filho adotado tinha mais valor do que um filho legítimo. Porque um filho legítimo, eles consideravam que não servia para ser um líder, por ser mimado. Mas um filho adotado valorizaria o que o pai fez, de tê-lo escolhido no meio de muitos. E o filho adotado ia dar orgulho para esse pai, tanto na cultura egípcia quanto na romana. Na romana, o pai, depois de dias que o filho nascia, ele ia com a mãe e com o responsável do cartório, colocava a criança no chão perto deles, e se o pai decidisse que era pai, o filho ia ser dele. Se ele falasse, eu não quero esse menino como meu filho, o filho não era dele. E é por isso que em Romanos, Jesus fala que nós fomos adotados, recebemos o espírito de adoção. Por isso clamamos hoje, Abba Pai. Então Moisés foi adotado pela filha de Faraó, e depois Faraó gostou do menino e preparou aquele menino para assumir o lugar do filho mais velho dele. Quem assumir o reinado e a cadeira do Egito não era o filho de Faraó, era Moisés, o adotivo. Moisés se tornou príncipe no Egito, olhava para as estrelas, sabe? E sabia astronomia, não astrologia. Moisés aprendeu a ciência da mumificação. Moisés aprendeu álgebra, engenharia. Falava quase todos os dialetos que existiam no Egito. E não era um, nem dois, nem três, nem 100, nem 300. Eram muitos. Moisés, aos 40 anos, era idolatrado, reverenciado por todos no Egito. Sabe? Mas Deus tira ele de lá, porque esse homem manso se precipitou, matando um egípcio. Porque quando nós agimos fora do tempo, por falta de paciência, nós colocamos a perder um projeto que Deus tem para nós no dia de amanhã, que é poderoso. Então aquieta o teu facho, permanece na tua posição, porque o que Deus preparou para você, se você colocar a mão e interferir, pode estragar. Mas se você permanecer paciente na presença de Deus, as coisas vão se encaixar na hora certa, as portas vão se abrir, e você vai experimentar e alcançar posições que você nem imaginou ainda que alcançaria. Glória a Deus. Moisés sai dali com 40 anos. Agora vai conhecer o outro lado da vida, vai ser pastor de ovelha, coisa que no Egito era abominável. Casa-se, pastoreia. Quando ele está de 79 para 80 anos, Deus tem um encontro com ele no Monte Horebe e fala: Moisés, a partir de hoje a tua vida muda. A partir de hoje você não vai ser mais o mesmo. A partir de hoje, você com essa mansidão toda que você tem, mesmo errando lá com 40 anos, eu tenho uma grande obra na tua vida. Então não confunda longanimidade, mansidão e paciência com frouxidão. Parece que eu vejo Deus dizendo para ele: Moisés, você é manso, mas você não é frouxo. Porque eu não escolheria alguém que não tivesse coragem de comparecer diante de Faraó. Então eu sei que você tem coragem, Moisés. Então eu vou te revestir de poder aqui agora, para que você compareça diante de Faraó. Faraó era o título, era o tipo de Satanás. Faraó representava o Deus daquela época, era como se fosse o diabo. E Deus aqui estava falando para Moisés: Moisés, se você fosse frouxo, Moisés, eu não te escolheria, mas você é manso. Então Moisés, não confunda mansidão com frouxidão, porque mesmo você sendo manso desse jeito, eu vou mandar você ir diante de Faraó, que todos têm medo, e você vai. E a Bíblia fala que esse homem manso foi.
diante de Faraó. Então seja paciente, mas não tenha medo de cara feia. Seja paciente, mas não tenha medo de enfrentar lutas e problemas. Seja longânimo, mas não tenha medo de enfrentar situações adversas. Porque toda vez que você se colocar de pé como um crente cheio de Deus, diante de uma situação adversa, diante de um problema, diante de uma porta fechada, diante de um grande desafio, seja lá onde for, quando alguém falar para você, você não é, você não pode, você não tem, diga isso mesmo: eu não sou, eu não posso, eu não tenho, mas aquele que me chamou garante que está comigo. Aleluia. Quando alguém falar, você não tem capacidade para tal, você não tem preparo para assumir isso, você não tem condição de segurar esse pepino que está aí para você resolver descascar esse abacaxi, você fala: não tenho mesmo, mas o Deus que me chamou, Ele me deu graça, Ele me deu força, e eu vou para cima, porque o Senhor está comigo. Glória a Deus. Aleluia. Moisés, liderando o povo no meio do deserto, ele enfrentou constante murmuração do povo, atravessou o Mar Vermelho. O povo falou assim: agora eu estou com fome, agora eu quero comer carne, agora eu quero beber água, agora eu quero comer isso, eu quero comer aquilo. Em Êxodo capítulo 16, a Bíblia nos fala que o povo já começou a reclamar de imediato, e Moisés não julgou o povo, Moisés não apontou o dedo para ninguém, para descontar com raiva, fazendo bico, não. Moisés continuou firme no Senhor. Quando a tribo de Corá, Datã, Abirão, sabe, tudo dali, das tribos de Israel, se levantaram contra Moisés, dizendo: até parece que Deus só fala com Moisés, Deus fala com a gente também, eu não aceito isso não. A Bíblia nos fala que Moisés não julgou, Moisés foi orar ao Senhor, e Deus se levantou do trono e fez justiça por Moisés. Sabe qual foi o resultado? A terra se abriu, e os descendentes de Corá, uma boa quantidade, foi engolido pela terra. Por quê? Sabe por quê? Porque um homem que era manso não era frouxo, ele foi orar a Deus, mas não quis resolver com a tua mão. Então você que está aqui me ouvindo esta noite, confia no Senhor, não vai para a batalha com a tua força, não vai querer descontar, não vai querer tirar satisfação, vai para o teu quarto e ora, porque Deus vai te responder. Diga para quem está ao seu lado: não confunda longanimidade, paciência e mansidão com frouxidão. Aleluias. Aleluias. Moisés, já cansado, se não me falha a memória, Números capítulo 17. Moisés cansado, e o povo amalequita se levantou contra Israel. Moisés fala: estou cansado. Ô Josué, vem cá, você é jovem, você consegue segurar a espada por muito mais tempo do que eu. Então Josué, você vai para a guerra junto com o povo, chama aí 1000 de cada lugar, eu vou subir naquela montanha lá, glória a Deus, porque eu sou manso, eu sou longânimo, mas eu não corro de uma batalha não, Josué, eu não sou frouxo. E a Bíblia fala assim que Moisés subiu lá em cima na montanha, e a guerra e o pau comendo lá embaixo, glória a Deus, e Moisés com as mãos levantadas. Enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, Israel estava vencendo. Quando as mãos de Moisés, porque eram pesadas, ele baixava a mão, os amalequitas começavam a vencer. Mas a Bíblia fala que ele era manso, mas não era frouxo, não era ignorante. Ele falou: o meu melhor guerreiro está liderando o povo, que é Josué. Mas eu tenho pessoas que sabem que eu sou manso, mas não sou frouxo. Ele chama Arão e Ur e fala: vem você daqui desse lado, vem você desse lado. Pega uma pedra, pegaram uma pedra, me sentem na pedra, sentaram Moisés na pedra. Aí ele falou assim: agora vocês vão levantar aqui, ó, esse braço direito chamado paciência, e esse braço direito chamado longanimidade. Aleluia. Enquanto vocês segurarem o meu braço para cima, Deus vai dar vitória para o nosso povo, porque eu tenho paciência e sou longânimo, mas aqui não mora frouxidão. Glória a Deus. Então, quer ter vitória na tua vida, levante o teu braço, vá para cima. Glória a Deus, não tenha medo.
Não tenha medo, pelo amor de Deus. O que eu vejo de crente medroso, olha, 90% de coisas que você pensa que vai acontecer já foi confirmado, constatado, elas não acontecem. Em nome de Jesus, levanta a cabeça e enxerga, seja visionário, seja visionária. Se a gente tivesse medo, irmão, da crise, da política, é porque o da esquerda, o da direita ganhou, é porque é o Lula, é porque é o Bolsonaro, é porque é isso, irmão, a gente não fazia nada, irmão, nós estamos olhando para a cruz, aleluia, nós estamos olhando para a cruz, Deus nos entregou aqui do lado, já estamos concluindo o trabalho, e Deus vai nos entregar muito mais, porque nós temos paciência, estamos esperando no Senhor, mas não temos medo de ir para cima. Agora, quem é assim, e quem quer continuar sendo assim, eu quero pedir para que você se levante do teu lugar, e dê o seu melhor brado de glória ao nome do Senhor. Aleluia. Olha aqui para mim, fica de pé, fica de pé. De pé é até mais fácil para você dar glória a Deus. Aleluia. Deus está me usando aqui para direcionar pessoas que estão pensando em começar algo. Eu estou sendo direto. Eu não vou apontar dedo para ninguém, porque Deus está falando direto da minha boca, e eu tenho convicção do que eu estou falando. Deus está me usando aqui para pessoas que aprenderam algo, são bons naquilo que fazem e estão pensando em começar um negócio. Essa palavra é para você. Levanta os teus braços. Glória a Deus. Espera no Senhor que Ele vai abrir a porta, mas você não pode ser frouxo. Você não pode ser frouxo. Coloca Provérbios 24:10, por favor, filha, por favor, que eu quero que a igreja leia. Eu não vou nem ler, para você entender o que Deus está falando com você aqui. 1, 2, 3, já. Se você se mostrar frouxo no dia da angústia, as tuas forças serão pequenas. Olha para quem está ao seu lado, seja longânimo, tenha paciência, mas não seja frouxo nem frouxa, porque Deus te chamou, porque você é paciente. Diga, se você não é, Deus vai te dar hoje. Diga, mas não vem com frouxidão não, que isso não tem no céu. Tá certo? Glória a Deus. Ei, glória a Deus. Deus vai te abençoar. Eu creio em nome de Jesus que tem CNPJ hoje sendo lançado. Tem CNPJ sendo aberto. Aleluia. Olha para mim aqui. Segundo exemplo, Davi, ungido a rei de 14 para 15 anos. 1 Samuel 16:13. E Samuel pegou o chifre e derramou sobre a cabeça de Davi, ungindo. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou dele e nunca mais o abandonou. Com quantos anos, gente? Diga assim, 15 anos. Ele recebeu a unção para ser rei. Olha lá. Olha lá. Está lá, ó. 15 anos ele tinha. Glória a Deus. Já recebeu a unção, mas tinha um rei no trono. Sabe quanto tempo ele demorou para sentar no trono? Diga assim, só 15 anos. Fala assim, valei-me Jesus. Você tem paciência de esperar 15 anos por um milagre? Você tem paciência de esperar 15 anos por algo que já é seu por direito, mas não é de fato? Mas se você tem paciência de esperar por algo que Deus já te deu por direito, você vai tomar posse de fato. Aleluia. Glória a Deus. Davi foi levado, depois de ser ungido, foi levado para dentro do palácio de Saul. O trabalho de Davi, desde então, era proteger o rei Saul. Enquanto ele protegia o rei Saul, Saul queria matar Davi. 1 Samuel 24, 6 e 7, está tudo lá. Davi já havia sido ungido rei, tomando conta do rei, o rei querendo matar ele. Por 2 vezes ele encontra o rei dormindo, com a espada do lado. Aí alguém diz, Davi, é a hora, Deus já te ungiu, mata ele e já toma o trono. Sabe o que ele falou? Eu não sou frouxo,
O mesmo Deus que me viu no meio da ovelha na casa do meu pai, fedendo a bode. O mesmo Deus que me viu tocando harpa com cajado na mão, com carrapicho no cabelo, é o Deus que vai me colocar no trono na hora dele. Mas ai de mim tocar no ungido de Deus. Ele reconheceu que Saul também era ungido. Aleluia. Davi, quando peca com Batseba, Davi foi paciente para pedir perdão e aguardar o perdão de Deus e aceitar as consequências. Salmo 51. Glória a Deus. Parece que Davi é frouxo, mas diga para quem está ao seu lado: não confunda longanimidade, paciência e mansidão com frouxidão. Porque esse menino com 15 anos, antes de ser ungido a rei, glória a Deus, já havia matado um leão. O leão foi treinamento. Esse menino com 15 anos já havia matado um urso que ia devorar a ovelha. O urso foi uma faculdade. E você não está entendendo por que você está passando tanto perrengue, tanta perseguição, tanta luta, tanta dificuldade. Você está numa faculdade, meu filho, minha filha. É uma faculdade, um aprendizado. Porque só consegue matar gigante quem já matou leão e urso escondido. Só consegue matar gigante ao vivo diante dos holofotes quem já matou leão e urso escondido sem ninguém ver. Então mata o seu leão e o seu urso aí no teu problema, vivendo o seu dia a dia, dando glória a Deus sem ninguém saber. Porque daqui a pouco, quando o gigante se levantar, todos vão ver que você derrubou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Um dia, os discípulos entraram numa aldeia em Samaria. Olha que exemplo de Jesus, que é o nosso exemplo máximo. Entraram em Samaria. Aí Jesus se assentou num lugar e falou: vão lá arrumar um lugar para a gente dormir. Estou cansado. Arruma lá um lugar, um hotel, uma estrebaria, alguma coisa. Aí alguém pergunta: mas de onde vocês são? Para onde vocês vão? Aí eles disseram: somos judeus. Pedro, Tiago, João, tudo gente boa, tudo discípulo de Jesus, crente igual nós. Só que tem uma, eles estavam do lado de Jesus. Eu não estou vendo Jesus, mas o Espírito Santo está aqui representando ele. Para onde vocês vão? Vou para Jerusalém. Quem são vocês? Somos judeus, mas estavam em Samaria. Falaram assim: não, aqui não tem vaga para vocês não. Tem vaga, mas está frio, não tem vaga. Mas tem chave aí pendurada, tem quarto vazio. Não, para vocês não tem. Mas o hotel está vazio. Não, mas não tem vaga para vocês. Mas por quê? Porque para vocês não tem vaga. Hoje no meu hotel, na minha estrebaria, sabe, aqui na minha pousada, para vocês não tem vaga. A gente não gosta de judeu. Vai embora. Aí vem os três. Aí Jesus fala: e aí, conseguiu um quarto para nós? Aí eles falam assim: não quiseram. Tem vaga, mas para nós diz que não tem vaga, porque a gente vai para Jerusalém e a gente é judeu. Aí Jesus, parece que eu vejo Jesus assim: puxa vida, paciência, né? Aí João, o apóstolo do amor, diga assim: apóstolo do amor, fala assim: mestre, o senhor não quer que a gente ora para Deus mandar fogo do céu e matar eles? Apóstolo do amor. Porque tem muita gente que é assim, fala amor amado. Tem gente, eu tenho até medo quando a pessoa fala: ô meu amado. Eu tenho até medo. É amado daqui, amado dali, irmão, mas olha, o sangue de Jesus tem poder. Sabe? Ô Senhor, vamos orar para Deus mandar fogo do céu e matar os amados. Aí Jesus falou assim: afinal de contas, de que espírito que vocês são? Jesus falou: afinal de contas, qual é o espírito que está em vocês? Eu creio que um deles falou assim: ah, nosso Senhor está meio mole, meio frouxo. Quem sabe pensou isso? Não é assim? Mas a Bíblia fala em João capítulo 2, que quando Jesus entra no templo, e ele vê que em vez de oração, de louvor, de adoração,
estão negociando, sabe? Estão fazendo casa de câmbio. E os donos da casa de câmbio eram Anás e Caifás, sacerdote e sumo sacerdote, liberando para os outros trocar. Animal que era para ofertar para Jesus no templo, eles falavam, está doente, não devolvia para o dono. Depois o dono ia comprar outro animal, comprava o mesmo. Aí Jesus entra, pega um chicote e fala assim, eu sou manso, mas eu não sou frouxo. Aleluia. Diga assim, eu sou manso, paciente, longânimo, mas não me tenha por frouxo, porque Jesus está na minha vida. Diga, na vida de quem Jesus está, não há frouxidão. Não, glória a Deus. Levante sua mão para o céu e dê glória ao nome do Senhor.